Olá, crianças! A atividade de hoje será no livro de Língua Portuguesa, APS, terceiro ano. Na primeira questão diz assim: releiam juntos o trecho a seguir. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto que eu respondi para ela. Letra A. Copie desse trecho palavras ou expressões. Aí tem duas questõezinhas, tá? Dentro dessa letra A. Na primeira diz assim: palavras ou expressões que não sejam verbos e indiquem o tempo em que está sendo contado o fato. Vocês lembram que é verbo, né? Verbo é ação, né? São palavras que indicam ação, tá bom? E aí você também tem que dizer em qual tempo ele está, tá bom? Que não são verbos, né? Indique o tempo em que está sendo contado o fato. Na outra questão da letra A diz assim: que sejam verbos. Aqui você tem que colocar o que é verbo, tá? Quais são as palavras que são verbos no trecho do texto que você leu, tá? Palavras ou expressões que sejam verbos e indiquem o tempo em que está sendo contado o fato. Na letra B diz assim: observe os verbos que você copiou. Qual é o tempo em que o fato está sendo contado? Lembra dos tempos que nós estudamos? Passado, presente e futuro? Então, você vai ler aí os verbos que você copiou e dizer em que tempo eles estão, tá? Letra C. Reescreva as frases variando a forma verbal para indicar o tempo mostrado entre parênteses. A raiva cresceu, cresceu tanto. Aí você vai reescrever a frase, vai reescrever duas vezes, tá? Uma no tempo presente e a outra no tempo futuro, tá bom? A raiva cresceu, cresceu tanto, está no passado. Você vai reescrever essa frase colocando ela no presente e depois colocando ela no futuro. Na outra diz assim: fiquei aliviado. Também está no passado. Então, você vai reescrever a frase aqui embaixo, nesses espaços, colocando primeiro a frase no presente e a segunda frase no futuro. Vamos lá para a próxima página? A seguir, vamos ver que os verbos também variam para indicar a pessoa a que se referem. Vamos lá na questão 2. Leia a frase. Eu respondi para ela. Nessa frase, o verbo se refere à palavra eu. Eu respondi para ela. Na letra A diz assim: ligue as frases à pessoa a quem o verbo está se referindo. Na letra A tem 3 frases. Respondemos para ela, respondem para ela, responde para ela. Aí você vai ligar, tá bom? A frase correta para a pessoa a quem se refere. Se é você, se é nós ou se é eles, tá bom? Na letra B diz assim: faça o mesmo com as frases a seguir. Cheguei à conclusão, chegamos à conclusão, chegaram à conclusão, chegou à conclusão. Vou dar um exemplo, tá bom? Vou resolver aqui a primeira frase. Cheguei à conclusão. Eu vou ligar lá para a palavrinha eu, tá bom? Porque o verbo concorda com a pessoa, ó. Eu cheguei à conclusão. Vamos para a próxima questão. Às vezes a palavra a que o verbo se refere não aparece. Vocês perceberam aí, né? Vamos lá, na questão 3. Leia os trechos a seguir e escolha a palavra adequada para preencher os espaços. Mas atenção, as formas verbais destacadas são as pistas para descobrir as respostas. Nesse retângulo aqui abaixo, você tem as pessoas, tá? Eu, vocês, ele, nós. Na letra A diz assim: para um monstro crescer, aí tem um espaço.
temos, e aí o verbo temos está destacado, que alimentar o sentimento ruim. E aí você vai completar com a pessoa, tá? A pessoa que concorda aí com esse verbo temos. Se eu colocar assim, ó, para o monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. Não fica estranho, né? Não dá certo, não. Então, tem que procurar uma pessoa que concorde com o verbo temos, tá? Na letra B, começa logo com espaço, para você completar. Aí continua, pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Aí a pessoa também tem que concordar com o verbo pedir. Na letra C, já começa também com espaço. Conversei com meu irmão e tem outro espaço. Falou para eu me acalmar. Também, ó, esses dois verbos, vocês precisam procurar a pessoa que concorda com eles, tá? E colocar aí nos espaços. Na letra D, quando o monstro cresceu, tem um espaçozinho, e o verbo respiraram fundo para se livrarem dele. Aí você vai colocar a pessoa aí que concorda com o verbo respirarem. Vamos para a próxima página? Questão 4 da página 172. Releia algumas frases do texto Monstros dentro da gente e observe as formas verbais destacadas. Circule as palavras a que o verbo está se referindo. Letra A. Olha, criança, reparem aí que os verbos estão destacados, tá bom? Estão mais escurinhos, tá? Em negrito. Letra A. Os monstros ficam guardados e em alguns momentos eles aparecem. Aí você vai circular a palavra que concorda com o verbo ficam. Quem ficam guardados? Aí você vai lá e circula a palavrinha. Aí depois, nessa mesma frase, tem em alguns momentos eles aparecem. Quem aparecem? Aí você circula a palavrinha que está concordando com aparece. Na letra B diz assim: naquele momento a raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto que eu respondi para ela. Você vai circular as palavras que concordam com esses verbos aí, tá? Primeiro, a palavra que concorda com cresceu, cresceu, cresceu. E depois a palavra, né, a pessoa que concorda com respondi. Na letra C, meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Você vai circular a pessoa, né, que concorda com o verbo veio e depois a palavra que concorda, né, com o verbo foi. Questão 5. A seguir, escreva a forma verbal que corresponde à pessoa para completar as frases. Observe. Aí tem um exemplo, tá? Eu fiquei aliviado. Você vai usar o mesmo verbo ficar, tá bom? Só que você vai transformar ele, vai flexionar para concordar com os verbos, tá? Para concordar com os adjetivos, tá? O adjetivo aliviado, tá bom? Então, vamos lá. Nós, tracinho, aliviados. Como é que ficaria esse verbo ficar? Vou dar essa dica também, tá? Ó, ficaria assim: nós ficamos aliviados. Aí você vai fazer sozinho as próximas, tá? Diz assim: vocês, tracinho, aliviados. Como é que ficaria o verbo ficar aqui? Aí na próxima, eles, tracinho, aliviados. Na próxima, você, tracinho, aliviado. E por último, ele, tracinho, aliviado. Reparem, os verbos variam, eles se transformam para indicar pessoas diferentes. Eu, nós, você, vocês, ele e eles. Nas frases, os verbos concordam, isto é, estão de acordo com as pessoas a que se referem.
Chamamos isso de concordância verbal, tá bom? Agora você. Questão 1 da página 172. Observe a pessoa do início das frases e complete com o verbo no passado. Vamos lá. Eu senti muita raiva. E aí, na letra A, como é que fica o verbo sentir? Você, no passado, tá? Vou dar essa dica para vocês. Vou responder a letra A. Você sentiu, com U no final, você sentiu muita raiva. Agora você, na letra B. Nós, tracinho, muita raiva. Letra C. Eles, tracinho, muita raiva. Letra D. Vocês, tracinho, muita raiva. Ele, tracinho, muita raiva. Tudo no passado, tá bom? Agora vamos para a próxima página. Na segunda questão da página 173, diz assim: observe a pessoa do início das frases e complete com o verbo no futuro, fazendo as adaptações necessárias. No exemplo está escrito assim: ele não deixará o monstro crescer dentro dele. O verbo deixar está no futuro, tá? Deixará. Agora vamos fazer as letras A, B, C e D, colocando o verbo deixar no futuro, escrevendo a frase toda, tá bom? Vou até responder a letra A para ajudar vocês nessa questão. Como é que ficaria a letra A? Nós não deixaremos o monstro crescer dentro dele. Tá vendo aí como é fácil? Na letra B, você vai fazer eu, aí vai completar a frase todinha com o verbo no futuro. Na letra C, vocês, também com o verbo no futuro, a frase completa. Letra D, eles, do mesmo jeito, a frase completa com o verbo no futuro, só que o verbo tem que concordar com a pessoa eles, tá certo? Vamos adiante. Pronomes pessoais. Questão 1. Releia o trecho. Minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Eu respondi para ela. E aí você vai completar, tá? Diz assim, complete. Letra A. A palavra eu refere-se a quem? Letra B. A palavra ela refere-se. Vou responder a letra B para vocês responderem a A, tá? A palavra ela refere-se à mãe, tá? A mãe do menino, tá bom? As palavras eu e ela são chamadas de pronomes pessoais. Veja como ficaria se você estivesse conversando com o menino. Você respondeu para ela. A palavra você também é um pronome pessoal. Em algumas regiões do Brasil, no lugar do pronome você, é empregado o pronome tu. Conversem sobre o uso do pronome tu. Aí você pode conversar com quem está ajudando você na atividade hoje ou com algum familiar que estiver com você aí em casa, tá? Diz assim, ele é empregado na região onde vocês moram? É uma pergunta. Ele é empregado na região onde vocês moram? Aí depois, vocês conhecem alguém que o utiliza como pessoas com quem convivem, artistas, locutores de programas de rádio ou de televisão? Leiam juntos um trecho de música infantil em que o pronome tu aparece. Olha só, aquela música, Se Essa Rua Fosse Minha, tá bom? Eu não vou ler toda, mas vocês podem ler e até cantar. Lá na última estrofe da canção tem assim, ó. Se eu roubei teu coração, tu roubaste. Tu roubaste o meu também. Viu aí que a palavra tu, né, é um pronome que também é usado na língua portuguesa.
Questão 3. Ligue os pronomes à indicação correta. Eu, você, tu e depois ele. Aí você vai ligar a frase que concorda com essas pessoas, tá? Eu, você, tu ou ele. Vou responder a última, ele, tá bom? Aqui do lado tem as frases. Pessoa com quem se fala. Pessoa que fala e pessoa de quem se fala. Vamos lá. Ele é a pessoa de quem se fala na frase, na oração, tá bom? Então, você vai ligar ele até a definição pessoa de quem se fala. O pronome ele, né? A pessoa ele é a pessoa de quem se fala. E eu? Eu será a pessoa com quem se fala ou é a pessoa que fala? Aí você vai ligar certinho aí, tá? Você, tu, é a pessoa com quem se fala ou é a pessoa que fala? É fácil essa. Além de substituir nomes ou pronomes, os pronomes indicam a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Bom, crianças, essa foi a atividade de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no PV. Um beijo e até a próxima atividade.